Olá, pessoal. Eu me chamo Laís Reschke, eu sou biomédica, atualmente sou mestranda em neurociências pela UFPA e junto com o Bruno Eduardo, que é estudante de enfermagem pela UEPA, nós vamos estar ensinando um pouco mais da anatomia do sistema nervoso, a neuroanatomia, conteúdo este que será cobrado de vocês na prova da 7ª Olimpíada Paraense de Neurociências, que é realizada pela Liga Acadêmica de Neurociências em Comportamento, pertencente à Universidade Federal do Pará. Bom, contextualizando vocês um pouco mais do que será dado na aula de hoje, nós vamos abordar um pouco dos aspectos iniciais da anatomia, então são aspectos gerais, conceitos gerais, para poder se adentrar na anatomia dos sistemas. No nosso caso, vamos dar ênfase na anatomia do sistema nervoso, certo? Então, vamos falar um pouco sobre o conceito de posição anatômica, um pouco de planos anatômicos e eixos anatômicos. Além disso, nós vamos falar um pouco dos aspectos gerais desse sistema, do sistema nervoso, em especial como é feita a divisão do sistema nervoso, quais estruturas estão pertencentes em cada divisão. Então, no caso, a priori, nós temos uma divisão do sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e nós vamos entender um pouco mais como é situada essa divisão e quais estruturas anatômicas estão em cada uma dessa divisão. Então, adentrando no nosso primeiro tópico, que seria os aspectos iniciais da anatomia, nós vamos entender o que seria a posição anatômica. Bom, a posição anatômica é uma posição convencional, padronizada para o estudo da anatomia de forma geral. Então, toda vez que nós falarmos de posição anatômica, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter isso em mente para o estudo dos sistemas, qualquer que seja o sistema. No nosso caso, será estudado o sistema nervoso, mas qualquer outro sistema que você for estudar, essa posição anatômica ela é considerada. Bom, então vamos lá entender como é essa posição. Então, inicialmente, o corpo ele é ereto, E a posição ela é bípede, em pé. No caso da face, ela está voltada para frente, ela está olhando para o horizonte, o olhar está dirigido ao horizonte. Em relação aos membros superiores, nós temos os membros estendidos ao longo do tronco, E as mãos estão voltadas para frente. Além disso, os membros inferiores, eles estão unidos, eles estão unidos, eles estão estendidos e as pontas dos pés estão sempre voltadas para a frente. Então, a posição anatômica, ela sempre é isso, pessoal, ela não foge dessa descrição. Então, vocês têm que ter sempre isso em mente. Bom, gente, nós vamos falar um pouco de conceitos básicos da anatomia para a gente poder entender um pouco mais adiante, certo? Então, inicialmente, nós vamos entender o que são planos anatômicos, ok? Eu acredito que a palavra planos, vocês já conseguem associar à geometria plana, lá da matemática e tudo mais, mas, na verdade, eu quero que vocês tentem associar essa palavra à geometria espacial, porque vamos entender o nosso corpo como se fosse um objeto disposto em uma geometria espacial, isso porque ele apresenta 3 dimensões. A nossa realidade é 3 dimensões, logo o nosso corpo tem 3 dimensões, certo? Então, esses planos são exatamente as dimensões espaciais divididas pelo eixo. Vamos lá, gente. Primeiro planos e depois a gente entende eixos e conecta ambos, certo? Olha lá, pessoal. Então, vamos entender um pouco mais do que são esses planos e depois o que são esses eixos, e que, na verdade, eles sempre estão em 2, Mas, inicialmente, vamos verificar essa figura. Imagina lá, voltando lá na geometria espacial que a gente estuda, A gente tem um objeto em 3 dimensões. E, no nosso caso, aqui a gente tem um corpo humano dividido em 3 dimensões. E olha lá como esse corpo ele está posicionado.
exatamente na posição anatômica que nós descrevemos anteriormente. Então, novamente, essa posição ela é universal, ela é padronizada. Então, vamos lá. Nós conseguimos verificar aqui 3 planos. Cada plano ele tem uma cor, certo? Então, aqui a gente tem inicialmente esse plano em amarelo. Você consegue verificar que esse plano divide o corpo ao meio, mas ele divide o corpo como se fossem 2 lados, né? Um lado direito e um lado esquerdo. Ele é também chamado de plano sagital, certo? Existe também esse plano em rosa, chamado de plano transversal. Esse plano divide o corpo também em 2, só que agora a divisão é diferente. Ele divide em cabeça e pé, como se fosse cabeça e cauda, certo? E, além desse plano, existe um plano em azul, chamado de plano coronal. Ele divide o corpo também em 2, porém é uma divisão totalmente diferente das outras 2 que acabamos de falar. Então, ele divide o corpo frente e costa, ou anterior e posterior. É o que a gente vai ver um pouco mais adiante, tudo bem? Bom, gente, então agora a gente vai focar em cada um dos planos, repassando aquela ideia central que nós vimos no slide anterior, certo? Mas agora é para a gente focar em cada um plano para poder consolidar essa ideia, tá certo? Então vamos lá. O primeiro plano é o plano sagital medial. Então esse é um plano que divide o corpo em 2, como qualquer um dos outros planos, mas ele divide direito e esquerdo. Então, é um plano que passa exatamente no meio aqui do nosso septo, certo? Então, é um plano que atravessa o corpo de frente para trás e dividido nessas 2 metades, direita e esquerda. Então, vamos verificar como é esse plano. Então, pessoal, através daqui dessa imagem, nós conseguimos verificar um pouco melhor esse plano. Então, o plano sagital e medial, ele vai dividir o corpo ao meio, em 2 partes, no caso aqui, em lado direito e lado esquerdo. Aqui nessa imagem, um pouco mais lateralizada, nós conseguimos verificar como fica a disposição desse plano. Então, aqui nós temos em azul o plano sagital, em que ele atravessa o corpo por inteiro, ou seja, ele vai de frente para trás, de forma que ele divide o corpo em dois lados, certo? Então, aqui nós temos o que seria o lado esquerdo e do outro lado nós temos o que seria lado direito. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então, o segundo plano é chamado de plano coronal, certo? E esse plano coronal, ele tem esse nome devido a uma sutura presente lá no crânio, que o nome é exatamente coronal. E a gente vai entender como essa sutura está disposta a partir do plano coronal. Então, olha lá. O plano coronal, ele atravessa o corpo de um lado para o outro. A gente vai ver que essa forma de atravessar o corpo é diferente do plano sagital. O plano sagital, a gente viu que ele atravessa de frente para trás. Agora é de lado para outro, ok? E ele divide o corpo também em 2 metades, só que agora é uma metade anterior e uma metade posterior. Vamos ver o que isso tudo significa nas imagens. Bom, gente, então aqui nós temos a imagem de uma pessoa de lado, certo? E aqui estaria passando o nosso plano coronal. Então, a gente vê que esse plano, ele vai atravessar de um lado, olha aqui nessa imagem, para o outro. Então, ele atravessa o corpo por inteiro dessa forma. E por ele atravessar dessa forma, ele vai dividir o corpo em frente, ou como nós chamamos de anterior, e costa, ou como nós chamamos de posterior. E esse plano, chamado de coronal, é devido a uma sutura que está disposta exatamente dessa forma ali no nosso crânio, certo? Agora nós vamos falar do nosso terceiro e último plano, ok, pessoal? Que é o plano transversal.
ou pode ser chamado também de plano horizontal, ok? Então, esse plano, ele vai atravessar o corpo de forma horizontal. E dessa forma, ele vai dividir o corpo em dois também, só que superior e inferior, como se fosse um salame. Bora entender. Então, pessoal, aqui a gente tem como seria a disposição do plano transversal horizontal. Então, nessa figura em que nós estamos vendo o indivíduo de frente, o plano transversal é este aqui, certo? E nós conseguimos, através dele, dividir o corpo em superior e inferior. Também nós podemos dividir em uma nomenclatura que é chamado de crânio caudal, certo? Crânio caudal. E aqui nessa forma mais lateralizada, nós conseguimos verificar que esse plano realmente divide o corpo de uma forma horizontal, em que nós temos o lado acima, né, o superior e o inferior, ok? Nós falamos dos planos anatômicos, né? Então, nós falamos de planos sagital, transversal e coronal. Agora, nós vamos entender os eixos e que os eixos, eles sempre estão associados a algum plano, certo? Então, o que são eixos? Eixos são linhas perpendiculares, ou seja, linhas que fazem 90 graus com o plano, ok? Então, nós vamos ver que existem 3 eixos e cada eixo está localizado a um plano que nós verificamos anteriormente. Então, o primeiro eixo que nós temos é esse eixo chamado de eixo transverso ou eixo látero-lateral. Gente, não vamos confundir com plano transversal, ok? A questão transversal é apenas em relação à direção, ok? Então, vamos lá. O eixo transverso é este bem aqui, tá? E o eixo nada mais é do que a linha que é perpendicular ao plano. Então, bora lá lembrar novamente da geometria plana espacial. Então, aqui nós temos o plano sagital, que é o plano que está acoplado a esse eixo. O plano sagital, tá aqui, o plano sagital, e esse é o eixo transversal. Então, nós vemos que ele faz um ângulo de 90 graus. E o que é, na verdade, esse eixo? Esse eixo é por onde o plano navega. É por onde o plano consegue se movimentar ao longo do corpo. Tudo bem? Então, olha lá. Nós vemos aqui que esse seria o nosso plano sagital, que divide o corpo em direito e esquerdo. E o eixo no qual ele está situado, realizando um ângulo de 90 graus, é justamente o eixo transverso. Tudo bem? Então, esse plano ele vai navegar ao longo desse eixo. Agora, vamos falar do eixo antero-posterior ou eixo sagital. Então, bora ver onde é que esse eixo está localizado. Ele está localizado exatamente nessa seta aqui, tá, pessoal? Então, é um eixo que se dispõe de forma antero-posterior ou também sagital. E qual é o plano que está associado a esse eixo? É o plano frontal, ou também chamado de plano coronal. Lembra lá da sutura, tá? Então, esse plano, novamente, é um plano que faz um ângulo de 90 graus e, na verdade, ele consegue passear por esse eixo. Olha lá, gente. Então, aqui a gente tem um plano, certo? O plano coronal, ou plano frontal, e esse plano divide o corpo em anterior e posterior. E acoplado a esse plano, que faz um ângulo de 90 graus, nós temos o eixo antero-posterior, ou também chamado de eixo sagital, em que esse plano frontal, ou plano coronal, ele vai se movimentar ao longo desse eixo, tá bem? O último plano, pessoal, esse plano agora é chamado de supero-inferior, ou plano longitudinal, ok? Então, vamos lá. Onde está localizado esse eixo? Exatamente aqui, ó. É o eixo que vai da região superior à região inferior.
ou também falado eixo longitudinal. E qual é o plano associado a esse eixo? É o plano horizontal, ou também chamado de plano transverso. Então, esse plano ele vai percorrer ao longo desse eixo, tanto para cima quanto para baixo, tá ok? Então, aqui novamente a gente tem um esquema em que a gente tem o nosso plano transversal, certo? E nós temos o nosso eixo, certo? Esse eixo é chamado de eixo longitudinal ou eixo superior-inferior, ok? E aí, no caso, esse plano que é transversal, ele vai se movimentar ao longo desse eixo longitudinal, sempre lembrando que entre eles existe um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, agora vamos tentar contextualizar esses planos associados a esses eixos por meio de imagens reais. Então, aqui eu trago imagens, certo? Principalmente imagens do sistema nervoso, em que a gente vai poder conseguir aplicar essas noções de planos e de eixos. Então, vamos por partes. Então, aqui nós estamos vendo o plano sagital. Qual é esse plano sagital? Aquele que divide aqui no nosso septo e divide o corpo em direito e esquerdo. Esse plano ele está associado a um eixo. Lembra lá que o plano ele é associado sempre a um eixo e esse eixo está em 90 graus com ele. Então, o eixo ele está aqui. É um eixo transverso, ou também chamado de eixo látero-lateral. Por quê? Porque esse plano ele vai se mover de um lado para o outro. Olha aqui, então que interessante. Então aqui a gente tem imagens de ressonância magnética. A gente vai falar um pouco melhor dessa técnica não invasiva, certo? Que está relacionado a exames de diagnóstico. Então aqui nós temos mais ou menos onde seria o septo. Então a gente consegue ver mais ou menos aqui o septo e a região medial do nosso cérebro, certo? Ou seja, bem aqui como se fosse no meio. Agora, se eu movesse esse plano ao longo desse eixo, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente conseguiria ver essa imagem também se movendo. Então, você vê aqui que a gente não consegue mais ver o septo. Ou ela está para cá, ou ela está para cá. Enfim. E aí, se movendo mais um pouco, a gente vê a estrutura do crânio se fechando. É como se a gente estivesse mais ou menos aqui na finalização, né, do nosso globo ocular e fechando a região do neurocrânio e a região do nosso encéfalo, né? Então, é como se a gente visse esse plano sagital nessas imagens se movendo ao longo do eixo antero-lateral, tudo bem? Aqui, novamente, nós vamos agora ver o plano coronal. Lembra lá da sutura do crânio? Então, o plano coronal, chamado de plano frontal, ele se move também ao longo de um eixo, certo? Mas agora o eixo é o eixo longitudinal. Então, é um eixo que faz com que ele vá para frente e para trás. Então, olha lá. Aqui está o meu plano e aqui está o meu eixo, certo? Então, é um eixo que atravessa de frente para trás. Então, isso faz com que o meu plano coronal vá de frente para trás. Então, aqui eu tenho uma ressonância, certo? Novamente. Agora, do corpo todo, em que a gente consegue escanear esse corpo da região da frente até a região de trás. Então, olha lá. A gente começa aqui na frente, na parte anterior, e vai escaneando, ó, começa lá, a gente começa a ver os nossos membros inferiores, os nossos órgãos internos aqui na região abdominal, e agora a gente já consegue verificar a região do sistema nervoso, olha lá. Então, ele está percorrendo por todo o sistema nervoso, mas chega lá na parte posterior. Olha lá, onde a gente já não vê os nossos órgãos internos, como se fosse a nossa costa, né? E já vai
finalizando a região do crânio. Então, esse plano, ele foi da região da frente e escaneou tudo isso aqui até a região posterior. Então, novamente, lembrando, é o plano coronal ao longo do nosso eixo sagital ou anterior. Agora, o último plano que a gente viu foi o plano transversal ao longo do eixo longitudinal, certo? Ou eixo superior-inferior. Então, é como se esse plano transversal literalmente nos dividisse em fatias, tudo bem? Como a gente consegue ver aqui nessa peça anatômica. E, novamente, indo para um exame de imagem, onde a gente consegue visualizar melhor como seria a movimentação desse plano, a gente tem aqui uma tomografia, tá? Uma tomografia computadorizada, em que a gente tem um corte no plano transversal se movimentando ao longo do eixo longitudinal. Então, olha lá, a gente tem a base no nosso crânio aqui no início e ele vai para a região inferior. Então, vai superior para inferior. Então, começa aqui na base, vai se formando até a região inferior. Então, é como se eu fosse de cima para baixo. Então, esse plano aqui se movendo ao longo desse eixo. O plano transversal se movendo ao longo do eixo longitudinal. Então, pessoal, a gente viu que os planos estão sempre associados a eixos. Porém, nós verificamos esses planos de uma forma geral. Agora, vamos tentar focar no sistema nervoso. Lembrando que esses planos, apesar de nós termos visto eles de forma individual, eles coexistem, certo? Eles coexistem com os seus eixos. Então, aqui, a gente tem um objeto tridimensional, né? Que seria o cérebro, o encéfalo, e como sendo um objeto tridimensional, ele apresenta 3 dimensões, ou seja, 3 planos anatômicos. Então, vamos a eles. Então, aqui a gente tem o plano horizontal. A gente viu lá que o plano horizontal ou transverso divide o corpo em superior e inferior. Olha lá como ficaria o corte de um plano horizontal. Então, aqui a gente vê um corte do nosso cérebro no plano horizontal barra transversal. Agora, no plano sagital, lembra lá do septo que a gente viu que divide o corpo em direito e esquerdo, lado direito e esquerdo? Então, aqui é a disposição do nosso cérebro, do nosso encéfalo, em um plano sagital. A gente vê ele de forma lateral, tudo bem? E, além disso, outra forma seria o plano coronal, né? Ou frontal. Esse plano coronal ou frontal divide em anterior e posterior. Então, a gente verifica aqui o corte do cérebro no plano frontal, o que seria ou anterior ou posterior, tudo bem? E, além disso, aqui na medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso, a gente consegue interceptá-la, fazer cortes, secções no plano transverso. E é assim que ela é visualizada. Então, partindo para a segunda parte, o segundo tópico da nossa aula, de características gerais do sistema nervoso, a gente vai ver a sua organização. Então, o sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Bom, o sistema nervoso central é como se fosse a grande central de comandos. É ele que processa as informações e gera respostas. O sistema nervoso periférico é aquela parte que é capaz de captar os estímulos e produzir essas respostas. O sistema nervoso central, as estruturas que o compõem são encéfalo, que é toda essa região protegida, pelo neurocrânio, pelo nosso crânio, e a medula espinhal. Então, a medula espinhal é aquela que é protegida pela coluna vertebral. Muitas vezes, as pessoas utilizam encéfalo como sinônimo de cérebro,
mas na verdade não. O cérebro é apenas uma subestrutura do encéfalo. Porém, o encéfalo ele é também formado pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, que nós vamos ver um pouco mais adiante nas nossas aulas. Além disso, o nosso sistema nervoso periférico ele é formado pelos nervos, sejam eles nervos motores ou nervos sensitivos. Os nervos sensitivos são aqueles que estão relacionados a sentir estímulos, certo? De temperatura, de dor, de pressão, entre outros, e os nervos motores estão relacionados à realização de movimento, seja eles autônomos, ou seja, que nós não controlamos, ou seja, aqueles voluntários. Então, pessoal, recapitulando, aqui nós temos o nosso sistema nervoso central, né? E nós vimos que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, e nós vimos que no encéfalo existem 3 subestruturas, né? Então, existe o cérebro, que é toda essa região aqui. Existe o tronco encefálico, situado na base do cérebro, e existe também o cerebelo. Então, a gente vai verificar cada uma dessas subestruturas nas aulas seguintes. Além disso, do encéfalo, nós temos também a nossa medula espinhal. E a medula espinhal, a gente viu também, a gente comentou, que ela está disposta lá no interior da coluna vertebral, tudo bem? Então, lá, o sistema nervoso central, que a gente bem especificou, ele é protegido, ele é envolvido por estruturas ósseas. Então, aqui no encéfalo, a gente tem uma grande caixa, a caixa craniana, o neurocrânio protegendo, e na medula espinhal, ela passa, na verdade, por dentro dos discos vertebrais. Então, aqui a gente tem uma unidade de disco, certo? E aqui, olha onde está a medula. Ela está passando por meio de cada forame de cada vértebra. Então, ao longo da vértebra, se forma um canal medular, onde passa essa medula espinhal. E nós vimos que é o grande centro integrador e controlador das informações. Já o sistema nervoso periférico, certo? Nós temos a região aferente, é tudo aquilo que nós conseguimos captar. Então, muitas vezes conseguimos captar inúmeros sentidos, seja por meio de frio, quando nós sentimos frio, calor, quando nós sentimos alta pressão, ou até mesmo quando nós sentimos dor. Nós só conseguimos sentir tudo isso porque nós temos terminações nervosas que carregam essa informação lá para a nossa central de comando, por meio dos nervos sensitivos. Além dos nervos sensitivos, nós temos os nervos motores. Muitas vezes eles geram respostas, ou seja, eles são eferentes, eles são capazes de liberar uma resposta. E muitas vezes esse sistema motor ele é dividido em um sistema motor somático, o que seria todo aquele movimento motor voluntário, como o simples acenar das mãos, ou sistema motor autônomo, que é aquele involuntário, como o batimento do nosso coração. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso e muito obrigada por assistir.